Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Edifica Gospel. E hoje eu tenho uma novidade bem interessante para trazer aos irmãos. Nós vamos iniciar uma série sobre versículos sobre determinado tema. E o tema para que nós possamos iniciar essa série é o seguinte: nós vamos iniciar essa série trazendo para esse estudo bíblico, versículos sobre julgar, sobre julgamento. Quais são os principais versículos que trazem esse tema? E para nós iniciarmos, eu quero iniciar com o seguinte versículo. Quem nunca escutou o seguinte versículo na boca dos irmãos, porque é um versículo bem comum. Os irmãos dizem o seguinte: olha, não julgueis para que não sejais julgado. E geralmente se usa muito esse versículo para dizer, olha, você não pode julgar ninguém. Certo? Mas nós vamos analisar o contexto do versículo e vermos realmente o que esse versículo ele traz, tá certo? Antes de iniciarmos, eu peço a você a sua curtida, peço também o seu comentário e caso você seja um visitante, não deixe de fazer a sua inscrição em nosso canal. E vamos ao nosso primeiro versículo sobre o tema. Diz o seguinte, olha o versículo que eu já trouxe. Não julgueis para que não sejais julgado. Mas vê o contexto, ó. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão você. Jesus está dizendo o seguinte, olha, quando você julga o próximo, você está atraindo para si um julgamento. E o mesmo critério que você vai usar para julgar o próximo, irão também usar para julgar você. Em outras palavras, se você for duro no seu julgamento, as pessoas serão duras com você. Porque é uma lei. É a lei da semeadura. Quem planta, colhe. Tudo aquilo que o homem semear, ele irá colher. E o versículo diz, ó, e com a medida com que usardes para medir os outros, igualmente medirão você. Por isso, sabe o que é bom, irmãos? Sempre use a misericórdia. Sempre se coloque no lugar da outra pessoa. O nosso próximo versículo, ó. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Jesus ele continua nesse próximo versículo na mesma linha de raciocínio. Ele diz, olha, quando você julga, você vai ser julgado. Agora, se você não julga, você não será julgado. Se você não condena, você também não vai ser condenado, porque você não está atraindo para si um julgamento. E ele continua, soltai e soltai-vos-ão. Certo? Lembrando que esse versículo tem que ser colocado dentro de um contexto. E esse contexto que deve ser sempre colocado é o contexto da misericórdia. Certo? Vamos continuar. Deixa eu colocar aqui os irmãos no contexto desse versículo para vocês entenderem. Paulo ele escreve a sua carta à igreja de Corinto, e a igreja de Corinto ela está passando por vários problemas. E um dos problemas que Paulo ele relata é o seguinte: havia problemas dentro da igreja que os irmãos eles levavam outros irmãos com problemas da igreja para serem julgados pelos ímpios, pelas autoridades. E Paulo ele vem e dá esse conselho, dá essa ordem. Ele diz o seguinte: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, porventura sois indignos de julgar as coisas mínimas? Ou seja, o servo fiel do Senhor, aquele homem que tem capacidade, aquele homem que tem a autoridade de Deus, ele pode julgar. Mas deve ser um julgamento justo. Sempre procurando trazer a paz. Ser alguém que traz paz, um apaziguador, alguém que promove a união, alguém que quer resolver os problemas e trazer a paz. O próximo versículo.
Olha o que Jesus diz. E isso é um versículo duro. Porque muitas das vezes nós julgamos por aparência. Nós achamos uma coisa, nós pensamos algo sem ter prova alguma de plena certeza e passamos a julgar o próximo. Condenamos, jogamos no inferno, dizemos tudo sem termos certeza. E essa é uma paulada que o Senhor Jesus ele traz para mim e para você. Porque isso é doutrina para mim e é doutrina para você. Porque nós devemos começar por nós mesmos. O julgamento, ele começa por mim e por você. Eu primeiro me julgo para depois julgar o próximo. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, como nós julgamos o próximo, nós estamos cometendo o mesmo pecado e talvez pior. O verdadeiro servo de Deus, ele pensa 10, 20, 30, 40, 50 vezes antes de julgar. Porque a misericórdia, ela deve fazer parte de nossa vida. Olha o outro versículo. Olha, portanto, não julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. E então, cada um receberá de Deus o louvor. Ou seja, Deus julga conforme o coração das pessoas. Não conforme a nossa aparência, o que nós achamos. Porque Deus conhece o coração, eu e você não. Às vezes nós condenamos alguém, você condena alguém, mas quem conhece o coração dele ou dela é o Senhor. E esses versículos aqui é para nos trazer lição. É a Bíblia nos ensinando. Olha o próximo versículo que fala. E é uma continuação. Porque com o juiz com que julgar, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. Ou seja, continua no mesma semelhança. Tá certo? Antes de continuarmos, irmão, deixa aqui o seu like, a sua curtida, faz o seu comentário, nos ajuda, faz a sua inscrição. Olha o próximo versículo. Olha aí. Agora prestem atenção nesse versículo. Olha aí, ó. E disse-lhes: atendei aos que ides ouvir, com a medida com que vos com a medida com que medides, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentado. Ou seja, a régua que usar para medir o próximo, para julgar o próximo, o padrão que eu uso para julgar o próximo, vai ser o mesmo padrão que a Bíblia diz que irão julgar a nós. E mais, olha o que o versículo diz. E será acrescentado. Se eu só espero que as pessoas, só quero merecer as pessoas que tiram 9, sabe como é que Deus vai te julgar? Deus vai exigir que você só tire 10. Porque com a medida com que tu medir o outro, Deus vai usar uma medida muito maior com você. Por isso que o Senhor diz, eu quero é misericórdia. Olha o próximo versículo. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que usardes para medir aos outros, igualmente se medirão a vocês. Tudo caminha nisso. Olha aí, caminha também isso, você pode ler depois, tá certo? Né? Queridos, finalizando, tá certo? Muito cuidado quando julgar o próximo. Eu, particularmente, eu penso 10, 20, 30, 40, 50, 100. Eu não gosto de julgar. Sabe por quê? Porque quando eu julgo, eu estou atraindo para mim julgamento. Tenha misericórdia. E quando você for julgar alguém, não julgue por fofoca. Como Jesus disse, não julgue por aparência. Não julgue pelo disse-me-disse. Não condene as pessoas sem você ter a plena certeza. Nós temos uma mania horrível, que é a mania de julgar as pessoas sem termos plena certeza. Use de misericórdia. Sempre use tenha misericórdia.
Sempre dê o benefício da dúvida às pessoas. Porque quando você faz isso, você está atraindo para si, para a sua vida, a misericórdia de Deus. Jesus ele nos ensinou o quê? Fazer aos homens aquilo que você quer que eles façam para você. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Deixe o seu like, a sua curtida e até o próximo vídeo, querendo o nosso Senhor Jesus. Amém.